Isso. Olá, boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade aqui no nossa leitura, né, no livro de Bruce Einstein. E o tema de hoje é quatro descobertas. Vou dar início aqui, qualquer coisa, se o irmão quiserem falar alguma coisa, podem me interromper, tá certo? Como mencionado nesta passagem, Paulo descreve o processo pelo qual uma alma vivificada passa para obter a libertação. É realmente uma série de quatro descobertas que uma pessoa faz, embora não esteja completamente consciente disso, para ser salvo. Dizemos isso porque os que foram salvos na infância geralmente não, não experimentam essa luta em grau significativo antes de confiar na obra de Cristo, e muitas vezes passam por algo parecido algum tempo depois de serem salvos, o que é descrito em Gálatas 5, de 16 a 17. É algo semelhante, mas não exatamente o mesmo. Gálatas 5 descreve uma pessoa com o Espírito Santo, enquanto que em Romanos 7 a pessoa não tem o Espírito. Essa descoberta estão descritas na segunda metade do capítulo 7 da seguinte maneira. Seria bom a gente ler essa passagem, né, de Gálatas 5, 16 e 17, que os irmãos acham. Diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Aí está assim, como mencionado nesta passagem, é de Romanos 7, só para os irmãos estarem atentos. Agora ele vai falar aqui no final dessas descobertas. Essas descobertas estão descritas na segunda metade
do capítulo 7 da seguinte maneira. Aí eu vou colocar aqui, viu, George, para você ler. Certo. A pessoa descobre a presença e a atividade da natureza pecaminosa em sua alma. Capítulo 7, de 7 a 13. Quer Na ler logo a sessão passagem? anterior. Oi? Quer ler logo essa passagem? O que Pode acha? ser. Pronto, já veio já com o título, né? É. Capítulo 7 de 7 a 13. O que é que ele diz aí? Pessoa, a pessoa descobre a presença e a atividade na natureza pecaminosa, da natureza pecaminosa em sua alma. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Vamos ver o que o irmão fala aqui no texto agora, né? Na seção anterior da epístola, que tem a ver com os pecados, Paulo explicou que a lei ilumina as consciências dos homens e mostra-lhes que eles pecaram. Romanos 3, 19 a 20. Isto testemunha o fato. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Isto testemunha o fato de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Capítulo 3,
versículo 23, que é de Romanos, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem referência também em 1 Timóteo, capítulo 1, de 8 a 10. Se o irmão puder compartilhar. Sabemos, porém, que a lei é boa. Se alguém dela usa legitimamente, sabemos isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricistas, parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Agora, nesta sessão de epístola, que vem tratando do assunto do pecado, a natureza maligna no homem, Paulo mostra que a lei também fará com que uma alma vivificada detecte a presença da natureza do pecado em si mesma, e assim se torne consciente do que ela é diante de Deus em seu estado pecaminoso. Havendo algum comentário, fique à vontade, irmãos. Parece que a irmã Nena tem uma dúvida, irmão Dal. Eu vou ler aqui a dúvida dela e os irmãos aí podem ficar à vontade para responder. Ela pergunta assim: irmão, não entendi, nascido de novo, mas não salvo. No caso, seria
tema da reunião passada, né? De uma forma um pouco breve, né, que é para a gente seguir nessa meditação aqui, é porque esse assunto aí de não salvo, ou de vivificado ou nascido de novo, mas ainda não salvo, foi 2 semanas já se falando, né? Então já está gravado isso aí. Mas eu vou pedir assim ao irmão Herbert, de uma forma resumida, que se ele puder falar um pouco sobre isso aí, e depois a gente disponibiliza, viu, Erenilza, para você a gravação, porque foram 2 semanas já falando a respeito disso aí. Herbert, você poderia ajudar nisso? Ok. Eh, o novo nascimento, que também é chamado de vivificação, trata-se do processo inicial de Deus, em salvar uma alma. Então, é importante entender que a salvação de uma alma não é um ato, instantâneo. Existem várias etapas, né, por assim dizer. Mas todas essas etapas, elas são cumpridas por Deus, se for olhar de um sentido, no âmbito assim geral. É verdade que o homem vai ser responsável por crer, mas da onde veio a fé que ele usou para crer? Veio de Deus. Bom, então o novo nascimento é Deus enxertando vida num homem morto. Todos nós éramos mortos em delitos e pecados. Um morto é incapaz de se voltar para Deus. Um morto é incapaz de buscar a Deus. Mas então, por que num determinado momento uma pessoa meio que, entre aspas, desperta e agora começa a ter interesse pelas coisas de Deus, interesse com o que ocorre após a morte? Muitos interesses começam a rondar a sua mente. Por que isso? Porque Deus agora enxertou vida, vivificação, novo nascimento nessa pessoa. E junto com a vida, fé. E a fé, ela é algo, é um dom de Deus que essa pessoa vai usar para crer no evangelho da sua salvação, que são as boas novas. Então a pessoa nasce de novo, é uma obra de Deus, e agora ela começa a ter consciência de que ela é má, começa a ter consciência de que ela é incapaz de fazer algo que agrade a Deus, por mais que ela tente. Isso é o que nós estamos vendo nesse capítulo 7 de Romanos. O bem que quero fazer, esse não faço. O mal que não quero fazer, esse faço. E aí ela vai ouvir o evangelho da sua salvação e vai usar essa fé que ela recebeu de Deus para crer. E a partir do momento que ela creu, aí sim ela é salva, selada com o Espírito Santo da promessa. É bom enfatizar que não há a menor possibilidade de uma pessoa ser pega no meio do caminho. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa ser vivificada, mas ocorrer o arrebatamento na atual dispensação e essa pessoa não ter sido salva ainda, ela não ter ouvido o evangelho. Não há a menor possibilidade disso, porque Deus vai cumprir a obra que ele inicia, ele vai cumprir, de um modo ou de outro. Ou seja, então quando uma pessoa é vivificada, ela já está a salva, mas quando ela crê no evangelho, aí sim ela está de fato salva. A vivificação, todo o processo de salvação é um ato soberano de Deus. A gente não crê para nascer de novo, mas a gente nasce de novo para crer no evangelho da salvação. E junto com esse nasce de novo é que vem a fé que nós vamos usar para crer no evangelho da salvação. Desculpa prolongar um pouco.
Ótimo, muito bom, sempre ouvir de novo. Aí, como o irmão colocou, é José Newton, né? É bom mesmo. Aí depois também tem a gravação, viu, Erenilson? Se quiser com calma ouvir mais, depois a gente disponibiliza aí essa gravação, ok? Sim, irmão, muito obrigado. Foi muito bom. É porque eu perguntei, porque na hora que estava passando no começo, para mostrar o livro, eu vi salvo, não, nascido e não salvo. Por isso que eu perguntei sobre, que eu não tinha entendido. Mas foi muito bem explicado, eu agradeço. Pronto, Jorge, pode ficar à vontade. Ok, irmão. Capítulo 7, do versículo 7 ao 8, como mencionado, a primeira obra de Deus em nossas almas é a comunicação da vida divina por meio do novo nascimento, que é vivificação, pelo qual nos tornamos conscientes de Deus de uma nova maneira. Como resultado de ter vida divina, haverá uma genuína busca por Deus e por santidade. Se a pessoa teve uma educação na qual foi exposta à lei, como Paulo supõe aqui, ela tentará sinceramente atender às exigências da lei. Tendo luz limitada, irá presumir que o guardar da lei é o caminho para obter santidade, não sabendo que esse não é o caminho de Deus para a santificação prática. Já que o guardar da lei não é o caminho de Deus para a santidade, poderíamos concluir que a lei é inútil, até mesmo pecaminosa. Paulo antecipa essa suposição equivocada e diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Longe está o pensamento de honestidade. Mas eu não conheci o pecado, a natureza pecaminosa, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião, um ponto para ataque, pelo mandamento, obrou em mim toda concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. Isso mostra que a lei certamente tem um uso. O 10º mandamento que Paulo cita aqui se distingue dos outros 9, pois não trata de uma ação má, mas sim de uma concupiscência no coração. Somos condenados por esses mandamentos sem termos feito nenhum ato específico de pecado. E assim somos levados a perceber que temos uma natureza corrupta. Enquanto a lei certamente trata de atos de pecado, obras mais, dificilmente precisamos dela para dizer-nos que fizemos algo errado porque temos consciência. Mas a consciência não nos revelará nosso estado interior de pecado. A lei, por outro lado, faz com que a alma vivificada descubra a presença de sua natureza maligna. Dá uma pausa aqui para os irmãos tiverem algo para falar.
A irmã Ariana Monte, ela faz uma pergunta aqui. Então, irmão, a lei serve para nos mostrar nossos erros, fazer conhecedor do pecado? Sim, Ariana. A lei, ela chega a atingir até a nossa, posso dizer, até o nosso desejo enrustido, como a cobiça, né? A lei chega a atingir até a nossa própria, o nosso próprio pensamento e mostra realmente que nossos desejos pecaminosos já começam até mesmo internamente, né? Quando Paulo fala aí sobre cobiçar, né? Que começa no pensamento. Mesmo não acontecendo ato nenhum, mas está lá na lei também. Não cobiçarás. Então, a lei mostra realmente que nós somos pecadores e desejamos cometer aqueles pecados ali, desde que começa no pensamento e que está no nosso coração. Então, realmente, a lei serve para isso, é útil para isso. Ela não serve para nos salvar, não serve para nos santificar. Ela só serve para mostrar o que nós fazemos como pecadores. Se algum irmão quiser ajudar aí também, é bom. Sim, é verdade. A utilidade da lei. Os irmãos estão me ouvindo? Ouvindo bem. Ouvindo bem. Sim, Ok. está bem claro, está bem claro. A utilidade da lei é revelar ao homem o pecado, né? Porque Deus não deu a lei no sentido assim, fala entre aspas, né, com reverência. Ah, vou dar a lei ao homem para ver se ele é pecador. Não, Deus já sabia, sempre soube, nunca foi, entre aspas, também pego de surpresa. Ele sempre soube. Então a lei, ela teve essa utilidade de mostrar, teve e tem ainda a utilidade de mostrar ao homem que ele é pecador, a mostrar para nós isso. Em Romanos, capítulo 3, versículos 19 e 20, se não puder colocar, Romanos 3, 19 e 20. Deixa bem clara essa questão aí que a irmã perguntou. Romanos 3, 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Primeiramente, está falando as questões debaixo da lei, mas depois, quando ele fala em relação à condenação, aí ele inclui todo mundo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, pela lei, o homem tem o conhecimento de que há uma natureza pecaminosa nele. Não é o conhecimento dos pecados, né? O conhecimento dos pecados, o homem tem pela sua própria consciência, né? Que o pesa e, claro, isso depois da vivificação, né? Mas pela lei vem o conhecimento do pecado, né? Dessa natureza pecaminosa nele.
E a lei é Deus dizendo, como o irmão Mário Persona fala, né? Olhou para a lei? Sim. Consegue cumprir? Não. Então, fecha a boca. Toda a boca esteja fechada. Todo mundo condenável diante de Deus. Então, se aquiete e vede o livramento que o Senhor vos dará hoje. Eu sempre lembro da passagem do povo de Israel diante do mar vermelho, né? Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará hoje. Então, quando o homem se aquieta, aí Deus pode agir, vivificá-lo e assim dar salvação a ele. Mas enquanto o homem tenta em vão, achando que há alguma justiça nele, que há algo de bom nele, aí ele está caminhando para a condenação eterna. Porque o que nos afasta de Deus, o que condena o homem à condenação eterna, não é o pecado. Deus providenciou uma solução em relação ao pecado e aos pecados. Ele providenciou uma solução. Cristo é a solução. Mas o que leva o homem à condenação eterna é a justiça própria. É achar que ele não é tão mal assim, que ele não precisa, né, de Deus. Amém, irmão. Maravilha. Ok, então vamos dar continuidade, né, no texto. Jonathan Darby observou: a lei tem seu uso, a saber, em trazer a consciência do que somos, do nosso estado. Foi culpa da lei este domínio do pecado enquanto estávamos sob ela? Não. Foi culpa do pecado e da concupiscência que a lei condenou. Mas isso, diz o apóstolo, eu não conheceria se a lei não dissesse, não cobiçarás. Se ele tivesse cometido um homicídio, teria se dado conta do fato. Sua consciência natural teria tomado conhecimento disso. Mas não estamos tratando dos pecados agora, como antes observado, mas do pecado. Deixa eu ler essa parte de novo. Mas não estamos tratando dos pecados agora, como antes observado, mas do pecado. Eu não conheceria a concupiscência a menos que a lei tivesse mostrado a malignidade em seus primeiros movimentos. Muitos não cometeriam, muitos não cometeram crimes, nem mataram, nem roubaram, nem cometeram adultério, mas quem nunca cobiçou. O objetivo aqui é detectar a natureza maligna por seu primeiro movimento, concupiscência. Não, de fato, o que fizemos, mas o que somos. Ele, no caso, dá referência de um livro aqui, né, irmão? Volume 26, página 158 a 159. Assim, se permitirmos que o 10º mandamento da lei nos examine, ele nos mostrará o que somos diante de Deus, quanto à nossa natureza.
até muito bem pontuado pelo irmão aí, Ever, que esse assunto aqui que está sendo falado, como a gente já viu aqui também na leitura, é que a lei traz o conhecimento de o que nós somos, ou quem nós somos, o que tem em nós, essa natureza pecaminosa. Não propriamente do que fazemos, né? Do que cometemos como pecados, né? Mas fala propriamente do que há em nós. E já desde o início, né? Como existe até já um movimento dessa velha natureza dentro de nós e a lei também aponta para isso. Então mostra o que nós somos, por natureza, pecadores. E o que é que vai dar nisso? Pecado. Mas isso já foi tratado no momento anterior. Então, foi muito bom o irmão ter apontado isso, tá? E a gente está vendo isso aqui também. Então, o assunto está falando sobre a natureza pecaminosa e não do que ela produz. Algum irmão quiser ajustar mais ainda aí, corrigir, fica à vontade. Às vezes a gente pode pensar que é um pouco difícil de enxergar a natureza pecaminosa, a menos que a gente cometa ou pense algo muito, que fique muito claro que é pecado, que é desagradável a Deus. Mas não, é muito fácil ver a natureza pecaminosa em nós. Ela é caracterizada por querer fazer a vontade própria, teimosia, desobediência, simples assim. Deus mostra que a gente ora, pede algo a Deus, Deus mostra não. Ele responde não. Ah, mas a gente quer. Mas Deus está dizendo não. Aí tu vai dar errado. Aí tu insiste. Isso daí já dá para ver claramente essa velha natureza, né? Caracterizada por desobediência. E isso é muito claro, dá para ver numa criança, né? Quando ela começa a, a agir, desde pequenininha ela já começa a agir por si só, né? O pai diz não, e ele vai. O pai diz não faça isso, e ele faz. Não pega, ele pega. Então aí a gente já vai vendo essa desobediência, né? Essa teimosia, né? E pela desobediência, até a palavra diz, né? Como pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A desobediência, ou a manifestação da vontade própria, já caracteriza essa velha natureza, que é a raiz, né? Chamada de o pecado, né? Ok, irmão. Vamos lá. Ele diz, porquanto sem a lei estava morto. Ah, nessa parte já lei, não foi, irmão? Essa página leu? Deixa eu passar aqui. Não, é aí mesmo. Não. É aí mesmo?
Tá certo, então, aí, Certo, obrigado, irmão. Ele diz: porquanto sem a lei estava morto o pecado. Versículo 8. Isto é, antes que a lei tenha ação sobre a alma de uma pessoa, ela está inconsciente quanto à presença e atividade de sua natureza pecaminosa. Nesse estado, ela não está ciente das obras do pecado em seu interior, porque sua consciência não foi penetrada pela voz de autoridade das santas exigências de Deus. A pessoa vive de acordo com a energia irresistível do pecado e é levada inconscientemente por sua força. Nesse estado, não é possível que esteja sensível à presença da natureza pecaminosa, porque está absolutamente identificada com ela. Capítulo 7, versículo de 9 a 10, ele diz, hipoteticamente: E eu, em algum tempo, vivia sem lei, isto é, no estado morto o pecado, estando morto o pecado. Ele estava vivo para a vida aqui na terra, sob o dita- os ditames do pecado, mas bastante inconsciente do seu poder e seu caráter escravizador. Mas quando Deus começou a trabalhar em sua alma vivificada, tudo mudou. Ele diz: Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Quando a voz autoritária de Deus na lei alcançou sua alma vivificada, isto colocou o pecado em ação, reviveu o pecado. A lei traçou uma linha e o proibiu de passar por sobre a linha. Dizia: Não cobiçarás. O pecado respondeu prontamente, passando por cima dela, e ele desejou em seu coração a exata coisa que a lei proibia. E como consciência de quebrar a lei o condenou à morte como um transgressor, e assim ele diz: E eu morri. Ele concluiu: E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Isto é, a lei coloca a vida diante de nós, dizendo: Faze isso e viverás. Lucas 10, versículo 28. Mas como ele não guardou as exigências da lei, ela o condenou à morte. até aqui as irmãs e os irmãos estão conseguindo acompanhar, entender um pouco, quer que volte, repita algum pouco aí dos textos, como é que tá? Se tiver alguma coisa que quiser que volte, lê aí, com um pouco mais de calma, algum comentário. As irmãs estão entendendo? Irmãs e irmãos, né?
Pronto, ok. Rita também está entendendo. Vai dormir um pouco, né, Rita? Ok, irmão, vamos continuar. Um irmão disse, como um nadador tranquilamente flutuando na correnteza. Ele não sente a força da correnteza, enquanto nela flutua, pois está temporária e absolutamente identificado com ela. Todo movimento dessa correnteza é também seu movimento para ele. A quantidade de energia viva da correnteza é desconhecida e sem vida, mas enquanto desfruta de forma indiferente dos momentos que passam, uma voz da margem o alcança com séria e autoritária advertência sobre as quedas que estão escondidas da vista, em direção às quais a correnteza traiçoeira certamente o carrega. E agora, coloque novamente em termos das Escrituras, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Sendo ouvida a advertência, a indiferença é banida rapidamente. O nadador, alar- alarmado com o perigo repentinamente descoberto, se empenha para esforçar todos os seus músculos para avançar contra a correnteza que outrora o carregava em seu seio perfeitamente sem perturbações. Ele agora se tornou perfeitamente consciente da energia viva da correnteza. Ela está viva com um poder invencível para ele agora, e com ela a sentença de morte, qual seja que o esforço próprio foi aprovado ser inútil, eu morri. Eu morri. Vou continuar o texto, irmãos. Capítulo 7, do versículo 11 ao 13, Paulo diz, hipoteticamente, que o pecado o havia enganado totalmente, tornando insensível à sua condição deplorável. Também pelo 10º mandamento o matou. A questão é, quem é o culpado por esta morte? Podemos pensar que,
Se a lei provoca a concupiscência na alma e causa a morte, então certamente deve ser algo mal. Longe de ser mal, Paulo diz que o mandamento é santo, justo e bom. Assim a lei não tem culpa nesta morte. Ele então pergunta: logo tornou-se-me o bom em morte? Isto é, foi a lei que morreu? Ele responde: de modo nenhum, longe seja o pensamento. A lei não havia morrido, foi ele quem morreu. A lei, particularmente o 10º mandamento, apenas fez com que o pecado se mostrasse como realmente é. Ela traz à luz o verdadeiro caráter da natureza pecaminosa, como sendo excessivamente maligna. Assim, assim a lei não só fará com que um homem descubra que pecou, mas se compreendida apropriadamente, também lhe mostrará que seu estado é excessivamente pecaminoso. Jonathan Dab disse: a lei se aplica ao homem na carne, mas nós morremos, não estamos na carne. Quando estávamos, aplicava-se. Aplicada à carne, provocou o pecado e condenou o pecado. Mas ele morreu sob ela, quando ela estava, quando estava sobre ela. Morreu sob ela em Cristo. Isso mostra. Só um momento, irmão. Me perdoe, irmãos. Eu vou continuar aqui. Isso mostra que a lei serve a um propósito, ao condenar a concupiscência no coração humano. Manifesta o fato de que todos os homens têm uma natureza pecaminosa. Quem não cobiçou? E no fracasso de uma pessoa em manter a lei, ela o condena à morte. Mas, tendo operado a morte na pessoa, a lei, então, não tem mais aplicação para ela, pois não tem nada a dizer ao homem morto. Assim, está livre dela. Capítulo 6, versículo 7. Esse conhecimento é importante no processo de obtenção de libertação, pois não será por meio da lei. A lei detecta a concupiscência, mas não a remove.
Deu para entender aí, irmãos? Irmãs também. Querem que eu repita algum ponto? Todo esse assunto que está sendo trazido, é importante relembrar que começou com a doutrina da libertação do poder do pecado, que o irmão Bruce Anstey compilou esses escritos dos irmãos do século XIX, comentando acerca desde o capítulo 6 de Romanos. Essa doutrina da libertação do poder do pecado, ela começa no capítulo 6 falando de nós estarmos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Ela está passando agora por esse capítulo 7, onde estamos aprendendo que nós estamos mortos para a lei. Não foi a lei que morreu, mas nós que morremos para a lei. A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. O problema não estava na lei, o problema estava em nós, o pecado, que está sendo revelado no estudo que estamos fazendo agora. E quando chegarmos no capítulo 8, nós vamos ver que somos postos em uma nova posição, aonde aprendemos que a nossa vida está muito mais além da lei, porque a lei só tinha domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vivesse, por todo o tempo que vive, né? Isso é Romanos 7, né, que a gente está lendo. Deixa eu ver aqui. Romanos 7, versículo 1. Romanos 7, 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Então, a lei, ela tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Só que nós morremos para o pecado no capítulo 6, morremos para a lei no capítulo 7, então nós estamos em uma posição além da morte, em Cristo. E se a lei só tem domínio em todo o tempo que o homem vive, e nós já estamos, como de fato, né, Deus já vê, e nessa posição que temos mesmo, em Cristo Jesus, e ela é uma posição além da morte, então a lei já não nos alcança mais. A lei não é a regra de vida do cristão mais, porque nós estamos muito mais além da lei, nós estamos em uma esfera onde a lei não nos alcança, é em Cristo. E interessante, irmão, citar ali essa questão da carne, de nós não estarmos na carne também, porque isso é Romanos 8, que ele já deu uma pincelada ali, Romanos 8, versículo 8 até 8 e 9. Romanos 8, 8 e 9. Onde ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, realmente, nós não estamos mais nessa posição na carne. Agora nós estamos numa posição que é no Espírito. E isso é garantido pelo Espírito de Deus habitando em nós. Todo aquele que creu no Senhor Jesus na atual dispensação tem a habitação do Espírito Santo, né? Ele é selado, né? Com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor. Então, nós estamos nessa esfera maravilhosa, que é muito mais além da lei. Entendendo isso, que nós estamos nessa esfera muito mais além da lei, agora sim, nós entendemos o terreno que nós podemos viver em libertação do poder do pecado.
Eu creio que até aqui já tá bom, né? Para a gente meditar. E vamos ver aqui o próximo título, ou ponto aqui que vai ser falado. São 4 descobertas, né? Então a gente já viu a primeira, agora vem a segunda descoberta. A pessoa descobre que não tem poder em si mesma para controlar a sua natureza pecaminosa. Vamos ver qual foi a primeira, né? Pelo título. Vamos falar aqui. A primeira descoberta. A pessoa descobre a presença e a atividade da natureza pecaminosa em sua vida. Então, são 4 descobertas que o irmão vai estar tratando aqui. E a primeira é essa. Uma pessoa descobre que é pecadora por natureza e tem uma natureza nela, tem a presença dessa natureza nela. E sabe que também tem essa atividade dessa natureza dentro dela. Essa é a primeira descoberta. A próxima, que eu vou estar aqui copiando, passando para os irmãos, a pessoa agora descobre também que não tem poder em si mesma para controlar a sua natureza pecaminosa. Tudo certo, então? 9h29. Encerramos aqui em ponto. George, tudo ok, George, aí? Sim, irmão. Pronto. Então, quer agradecer, Jorge, para a gente encerrar? Pode ser. A gravação, irmão.